tudo é baseado a partir do medo. O medo movimenta o ser humano. O medo faz com que você tome uma decisão. Quando a gente consegue canalizar esse movimento e direcionar para algum lado, a gente consegue lucrar. Principalmente se no final desse lado, a gente trazer a solução. Fala pessoal, começando o primeiro vídeo desse canal. E o tema do vídeo de hoje é uma notícia que eu peguei aqui no Wall Street Journal, que diz o seguinte: à medida que as ondas de calor se tornam mais intensas, a energia se torna essencial. Bom, que tá muito quente não é segredo para ninguém, né? E estive pensando sobre as consequências disso. O que eu acredito que possa acontecer é que as altas temperaturas possam se tornar uma ameaça pra gente. Acredito que no mundo, daqui a um tempo, vão existir lugares que as pessoas vão fugir para outros lugares que estão com um clima mais ameno ou que estão com uma vegetação melhor para se instalarem lá. E quando a gente vê todo esse cenário, além do que as pessoas já falam de energia verde ou coisa do tipo, é um cenário tanto quanto catastrófico. Tanto a geopolítica, quanto mudança climática, quanto tudo. Tudo é baseado a partir do medo. O medo movimenta o ser humano. O medo faz com que você tome uma decisão. Então, quando a gente tem um grande número de pessoas com medo, a gente consegue fazer com que elas se movimentem. Isso daí vai gerar uma necessidade global de geração de energia. E no macro, acredito que além dos países reavaliarem suas estratégias energéticas, coisas do tipo, acredito que eles possam sim começar alguns conflitos e algumas batalhas por causa disso. Acredito que eles possam começar a ter uma postura um pouco mais agressiva por causa da energia. Então, mais pra frente, vai ser muito normal a gente ver um país invadindo o outro justamente para buscar a energia e o que ele tem lá dentro. Um dos cenários que eu acho que possa acontecer mais para frente é, com o derretimento das calotas, lá no Ártico conseguirem fazer algo como se fosse uma passagem marítima do comércio. Acredito que lá poderia servir para esse sentido. E o país que tivesse o controle dessa passagem conseguiria cruzar o planeta assim no eixo Y, sabe? E isso daí ia facilitar bastante o comércio global, fazendo com que o país enriquecesse muito e aumentasse sua influência nos mares e conseguisse dominar sobre a outra galera lá e tal. Isso daí no macro, né? E o que acontece? Quando o mundo inteiro fica com medo, tanto os países megapoderosos quanto pessoas normais ficam com medo, elas reagem, elas começam a se movimentar. E é muito legal isso daí sobre o comportamento humano. Porque as pessoas se movimentando, você consegue direcionar essas pessoas para algum canto e quem sabe fazer dinheiro com essas pessoas vai conseguir fazer dinheiro com o movimento dessas pessoas. Onde que eu quero chegar? Empresas de energia verde estão lucrando bilhões, esperando justamente essa crise do tempo, essa crise da alta temperatura, porque eles vão se dar muito bem. Todo mundo vai precisar de um ar-condicionado em casa e quem vender ar-condicionado tá bilionário, por exemplo. Então, quando você pega um problema, esse problema gera medo na pessoa, a gente tem movimento. Quando gera medo em um grande número de pessoas, a gente tem movimento. Quando a gente consegue canalizar esse movimento e direcionar para algum lado, a gente consegue lucrar. Principalmente se no final desse lado, a gente trazer a solução. A gente conseguir vender a solução. Então, o que eu estive pensando com isso daí? Quando o país está lá, viu que aumentou muito a temperatura e vai precisar invadir o outro país para pegar a energia daquele país e conseguir trazer para o país dele, porque está tendo um gasto absurdo de energia, ele resolveu o problema, mas a motivação dele ter ido resolver o problema foi o medo que aquele problema gerou. Quando a gente traz do macro para a nossa vida cotidiana, qual que é a forma mais fácil de você enriquecer hoje em dia? Você vender. Essa daí é a forma mais fácil. E a forma mais fácil de você perpetuar a sua riqueza. Não adianta nada, um monte de jogador de futebol ganha milhões e milhões e tipo em 10 anos tá pobre de novo. Um monte de jogador de basquete, um monte de piloto, isso daí acontece. Eles ganham uma porrada, mas depois fica pobre, não adianta de nada.
Então, para você trazer riqueza, você precisa vender. Isso daí tá em tudo. Ah, Vitor, mas eu trabalho como operacional na minha empresa. Eu não vendo nada. Você vende seu tempo. Todo mundo vende alguma coisa. Se você é jogador de futebol, você está vendendo a sua habilidade. Você está vendendo o seu físico, você está vendendo o que você sabe fazer. Se você é um CLT que trabalha no operacional, não trabalha no comercial da empresa, você está vendendo seu tempo para o seu chefe, entendeu? Então, seu tempo vale aquilo que você recebe. Se você trabalha na área comercial, você vende o produto. Tudo está contido em vender aqui na nossa realidade. A forma mais fácil de enriquecer é vendendo. E como que se vende de uma maneira eficaz? Que nem a gente comentou, a gente precisa achar um problema. Qual o problema que a gente precisa achar? Quanto que custa esse problema? Bom, se você descobrir a cura de uma doença grave, que ainda não existe uma cura, parabéns, você está bilionário. Você tinha um problema, trouxe a solução, está bilionário. O pessoal vai jogar um monte de dinheiro em você. Agora, se você tem um problema que custa R$100, que seria talvez um treinamento, um curso, você resolver um problema de R$100, você vai receber R$100. Agora, se é um problema, uma dor da pessoa, que ela tá ali todo dia sofrendo com aquilo, e o que seria essa dor? As pessoas têm dores a partir do medo delas, entendeu? Lembra do medo que a gente conversou? Então, essas dores poderiam vir do medo de ter sobrepeso, por exemplo, medo de ficar pobre, medo de não conseguir sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, por exemplo, medo de não aprender inglês, medo de não subir na hierarquia da empresa dela. E lembra, o medo gera movimentação, o medo gera movimento. Então, quando você tem um problema que está ligado ao medo, você vem e vende essa solução, você consegue cobrar caro. Então não vai ser mais apenas um problema de R$100. Vai ser um problema de R$5.000, de R$10.000. Por quê? Na outra ponta vai ter o medo que vai fazer a pessoa comprar de você, juntamente com o problema e a dor que ela já sente no dia a dia. Esse é o principal jeito de você enriquecer. Em todas as áreas que você empreender, basicamente você vai vender alguma coisa. E quando você vender, você precisa saber o que causa medo na pessoa que faz comprar o meu produto. Medo de ficar pobre, medo de ter sobrepeso, medo de não ser aceito socialmente. Então esse daí é o primeiro ponto, vendas. É o jeito mais fácil de você enriquecer. E aqui eu tô largando o ouro, é tipo assim, o primeiro vídeo desse canal, eu não tenho nada a perder, não vou te vender nada. Eu já trabalho com outras coisas. Mas pra frente eu penso em monetizar sim esse canal, justamente para ajudar vocês também. Tipo, monetizar e mostrar na prática como que eu fiz para monetizar, para vocês conseguirem monetizar também os projetos de vocês e tal. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é vendas, é o mais importante. Mas para você conseguir vendas, tem uma outra coisa que é bem importante também, é a sua comunicação e o jeito que você se expressa. Você tem que criar um personagem. Então, assim, um exemplo. Eu, com a minha família, eu sou de um jeito, eu não sou energético, por exemplo. Eu não falo muito. Agora, quando eu tô com vendas, eu tô ali ligado, eu sou mais energético, minha voz tem um tom de voz diferente, eu meio que crio um personagem para isso. Isso daí é natural, com o tempo, quando você vai conversando, desenrolando com as pessoas, você vai chegando nesse estado. Então a comunicação é muito importante, é o que faz uma pessoa comprar de você e não comprar de outro concorrente seu. Por quê? Uma compra que a pessoa faz e uma venda que você efetua é uma conexão. Gira 90% das vezes da pessoa confiar em você em vez de confiar em outra pessoa, por isso que ela comprou de você. Por isso que tem muita venda por indicação, né? Tipo assim, a pessoa fez lá um tratamento dentário e colocou aquelas facetas lá para deixar os dentes branquinhos, né? E aí a outra pessoa pergunta, caramba, ficou legal os seus dentes branquinhos e tal, onde que você fez? Ah, eu fiz no fulano. Ela vai lá e faz no fulano, em vez de fazer no outro ciclano que tá ali fazendo tráfego pago, tudo. Justamente porque confiança, tudo gira em torno de confiança. Tudo no mundo comercial gira em torno de confiança. Então, quando você consegue reter a atenção das pessoas, solucionar os problemas, solucionar os medos delas e fazer com que elas confiem em você, você tá milionário, não tem outro. Então, o primeiro ponto foi comunicação. Aliás, o primeiro ponto foi vendas, o segundo ponto, comunicação. Você estabelecendo esses dois, você já está milionário aqui no Brasil.
Só que aí você tem que pensar o seguinte, você, milionário aqui no Brasil, você é um classe média no resto do mundo, né? 1 milhão aqui no Brasil, você vai ter o quê? Nos Estados Unidos, 250 mil dólares, se muito? Dependendo. E o dólar tá alto, né? Se pá, até que menos. Então, outra coisa que você precisa aprimorar é o seu inglês. Eu sei que parece muito clichê, que todo mundo fala isso, mas inglês não é só para você conseguir emprego. Inglês é para você tirar a sua ideia daqui do Brasil, levar lá para os Estados Unidos e lucrar em dólar, para você virar milionário lá. Porque lá que tá o dinheiro grande. Lá é onde a moeda realmente importa. Porque 1 milhão, tem 1 milhão de reais, beleza. No Brasil você é o brabo, né? Você tem 1 milhão de reais. Mas no resto do mundo, você não é ninguém, cara. Você é tipo classe média, entendeu? Isso que acontece. Então, primeiro vendas, depois comunicação, terceiro inglês. Quarto, eu vou deixar o melhor pro final, né? Que o melhor é o que faz realmente uma pessoa ter uma vida boa, uma vida tranquila e não, tipo, ter confusão com os filhos mais pra frente e tudo, que muitas das pessoas ricas têm confusões com a família delas. Isso daí acontece muito por diversas faltas de planejamento, né? Mas em quarto lugar, o que eu colocaria aqui é o estoicismo. Estoicismo é uma filosofia grega que basicamente, tipo assim, tirando todo o viés por trás, toda a explicação por trás, basicamente é assim, tá no seu alcance resolver? Vai lá e resolva. Não tá no seu alcance resolver? Não se importe. É isso. Você iniciou um projeto, você fez o plano, você deixou tudo alinhado, fez uma equipe, foi lá, o projeto não deu certo. Bom, você deu o primeiro passo, você fez o seu esforço, mas se não deu certo, você vai desistir por causa disso? Você não vai pensar em outras maneiras? Você vai o quê? Agora, só porque não deu certo o seu projeto, seu primeiro projeto, sei lá, pode ser o seu 13º projeto, você vai pegar e se jogar na ponte. Não, né? Não estava no seu alcance? Não. Estava no seu alcance as pessoas comprarem de você? Não estava. Você vai desistir por causa disso? Não liga, cara. O que você poderia melhorar? Pô, poderia melhorar nisso, poderia ter colocado mais esforço nisso, poderia ter melhorado a minha equipe nesse aspecto. Vai lá e faça. Uma hora vai dar certo. Parece que não, mas uma hora vai dar certo. Entendeu? Pode demorar anos? Pode, mas vai dar certo. Melhor daqui a 10 anos alguma coisa dar certo do que você ficar 10 anos chorando, chegar lá no final e não ter dado nada certo, né? Então, só recapitulando. Primeiro, vendas. Segundo, comunicação. Terceiro, inglês. Quarto, estoicismo, para você estudar estoicismo. E quinto, é o mais importante. Você dominando esses 4, você tá rico, pelo menos aqui no Brasil você tá rico, e montando seu patrimônio lá fora, lá nos Estados Unidos. Agora, como que você faz para ter certeza que quando tiver lá seus 70, 80 anos, você vai estar bem de vida? Você precisa de uma estratégia financeira e de ter bons investimentos até lá. Segundo Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo atualmente, né? Bilionário, ele diz que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E são. Quando você faz uma estratégia financeira bem simples de deixar uma parte do seu patrimônio, ou até mesmo a totalidade do seu patrimônio, usar como capital de giro, coisa e tal, investido nos juros do Brasil, que atualmente são bem altos, assim, tipo, são 10,5% ao ano. Só de você deixar o dinheiro parado lá, ele vai ficar rendendo isso. Quer dizer que 10,5% ao ano, beleza. Em 10 anos, são 100%. Ou seja, só de você ter deixado o seu patrimônio em uma estratégia financeira, ao invés de você ter deixado uma conta corrente, poupança, coisa e tal, você dobrou o seu patrimônio em 10 anos. Sendo que a maior parte das empresas quebram em 10 anos. Isso daí por quê? As empresas, quando elas colocam o caixa delas apenas em conta corrente, coisa que todo mundo faz, o que acontece? A inflação, ela corrói o seu capital. Ela sempre vai estar corroendo o seu capital. Por isso que todos os brasileiros praticamente têm aquela sensação das coisas estarem ficando sempre mais caras, né? Só que não é as coisas que estão ficando mais caras, é o seu dinheiro que está perdendo valor. O seu dinheiro está perdendo poder de compra. Isso daí acontece por causa da inflação. A inflação gira em torno ali de 4 a 5%. Vamos arredondar para 5% ao ano, em média, né? Colocando uma média aqui. Então, se a gente tem uma inflação que desvaloriza o seu capital, perde poder de compra em mais ou menos 5% ao ano, quer dizer que em 10 anos foi o efeito contrário, você perdeu metade do seu capital.
Por isso que a maior parte das empresas quebram em 10 anos e não sabem por quê. Ué, eu fiz tudo certo esses últimos 10 anos, tinha cliente, tinha venda, mas não sei, não foi pra frente por causa disso. A inflação é um inimigo invisível aqui no Brasil. Então, como essa última dica aqui, tem uma estratégia financeira eficaz. E não precisa ser uma estratégia financeira complexa, de investir em equity, ação, ETF, não. Cara, só deixa nos juros. Deixa nos juros do Brasil. Que aí você vai, lá na frente, vai estar com o dobro do poder de compra que você tem agora, ao invés de ter a metade. Vai estar todo mundo tendo a metade do poder de compra e você vai estar com o dobro. Só com essa simples movimentação. Então, basicamente é isso. Gravei esse vídeo aqui, tem essa colinha aqui, não tenho nada a esconder. Então, deixa o like, é o primeiro vídeo desse canal, não sei nem como que vai ser. É um projeto novo que eu tô tocando agora. Espero que dê certo, né? E deixa o like, comenta aí, comenta a sugestão para um próximo vídeo. Gosto de falar de geopolítica, empreendedorismo, investimento, vendas. E é isso, vamos pra cima. Qualquer coisa deixa um comentário aí que a gente conversa. Eu vou responder todos os comentários que tiverem nesse vídeo também. E até o próximo vídeo aí. Semana que vem tem mais aí.